Você está cansado de esperar, cansado de orar e não ver resposta, cansado de lutar contra o que você nem consegue ver, cansado de sentir que algo que você não consegue nomear, está sugando as suas forças, bloqueando os seus caminhos, pesando no seu espírito sem parar. Talvez você tenha acordado hoje com aquela sensação, aquela que não tem nome certo, um peso, um aperto, uma inquietação que não passa mesmo depois de uma boa noite de sono. Uma voz baixa que diz: isso não vai melhorar, você não vai conseguir. O inimigo está ganhando. Se você está aqui agora, não foi à toa. Você não clicou nesse vídeo por acidente. Porque quando o coração de uma pessoa está no limite, Deus já está movendo o socorro antes mesmo que ela saiba que precisa. E hoje, o socorro veio até você. Hoje vamos orar com as palavras do Salmo 70. Um salmo de urgência. Um clamor de quem não tem mais tempo de esperar. Um grito que Davi fez quando estava cercado por inimigos visíveis e invisíveis e precisava de uma intervenção que só Deus poderia dar. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Salmo 71. Essa oração não é para quem está bem. É para quem está no limite. É para quem já tentou de tudo e ainda não viu a saída. É para quem sente que o inimigo está apertando o cerco, nos relacionamentos, nas finanças, na saúde, na mente, na família. É para você. Agora. Hoje. Fica até o final. Porque o que vai acontecer aqui não é apenas uma oração. É uma declaração de guerra espiritual. É uma ordem dada ao céu. É o momento em que você para de esperar passivamente e começa a clamar com autoridade. Antes de começarmos, quero te convidar a fazer uma coisa. Escreve agora nos comentários: apressa-te, Senhor, em me socorrer. Não é só uma frase, é uma declaração profética. Quando você escreve isso, você está dizendo ao céu: eu confio. Eu acredito que a resposta vem. Eu não estou desistindo. Faz isso agora. E depois volta aqui, porque a oração está prestes a começar. Davi escreveu o Salmo 70 em um momento de perseguição real. Não era metáfora. Havia pessoas reais tramando contra ele. Havia inimigos com nomes, com rostos, com planos, com palavras afiadas e ações calculadas para derrubá-lo. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, chegou ao ponto em que não tinha mais como resolver sozinho. Não havia estratégia humana suficiente. Não havia força própria que bastasse. E então ele fez o que mais importa. Ele clamou. Em hebraico, a palavra usada no Salmo 70 para apressar-se é tchush, e significa literalmente correr. Davi não estava pedindo que Deus aparecesse no seu tempo. Estava clamando: Senhor, corre até mim, corre, porque eu não tenho mais tempo de esperar no meu próprio ritmo. E você que está aqui agora, talvez esteja exatamente nesse lugar. Não tem mais tempo de esperar no ritmo normal das coisas, porque algo está acontecendo. Algo está pesando. E você sente que precisa de uma intervenção urgente, sobrenatural, que só Deus pode dar. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Salmo 70. 1. Então vamos fazer juntos o que Davi fez. Vamos clamar, com urgência, com fé, com a certeza de que o mesmo Deus que correu ao socorro de Davi está ouvindo o nosso clamor agora. Senhor, nós clamamos agora com urgência, não com educação religiosa, não com palavras bonitas, com o coração nu, com a alma exposta, com a necessidade real de quem sabe que sem a tua mão nada se resolve. Apressa-te, ó Deus, corre até nós, vem com teu braço forte, com tua mão poderosa, com tua autoridade que não tem igual em céu ou terra. Nós não viemos aqui fingindo que está tudo bem. Viemos porque não está. Viemos porque sentimos o peso do inimigo, sentimos o cerco das trevas. Sentimos a pressão do que não se vê, mas que é real. Real como o ar que respiramos, real como o aperto que sentimos no peito quando o medo chega. Mas hoje declaramos: o Senhor é mais real do que tudo isso, e o Senhor ouve, o Senhor vê, o Senhor age. Apressa-te, Senhor, nós precisamos de ti. Agora, amém. Há algo que o inimigo tenta fazer com as pessoas de Deus que está tentando fazer com você agora. Ele não ataca apenas de frente. Ele trabalha por dentro.
Planta dúvida onde havia certeza. Semeia confusão onde havia clareza. Cansa o que ainda estava de pé. Usa pessoas ao redor para lançar palavras que machucam. Usa circunstâncias para fazer parecer que Deus se foi. Usa o silêncio para gritar mentiras. Talvez você esteja sentindo isso agora. Alguém ao seu redor que torce pela sua queda e sorri por fora. Uma situação que não para de piorar. Uma perseguição silenciosa que ninguém mais vê. Uma inveja que você sente, mas não consegue provar. Uma porta que se fecha toda vez que você chega perto. Um relacionamento que virou campo de batalha. Uma mente que não descansa, que não para, que reproduz os cenários mais terríveis quando você tenta dormir. O Salmo 70 fala sobre isso com precisão. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram tirar minha vida. Tornem atrás e confundam-se os que desejam o meu mal. Salmo 72. Davi não estava sendo dramático, estava sendo honesto sobre a realidade espiritual que o cercava. E a honestidade de Davi diante de Deus era exatamente o que abria o caminho para a intervenção divina. Então, vamos ser honestos agora. Não com ódio, não com amargura, com fé de que Deus vê o que os olhos humanos não enxergam, que Deus conhece os planos que foram tramados nas sombras, que Deus sabe o nome de quem se levantou contra você, e que Deus age com justiça, não com vingança humana, mas com a santidade do céu que desfaz o conselho dos ímpios. Pai, nós te apresentamos agora cada frente de batalha aberta na nossa vida, cada inveja que foi lançada, cada palavra maldita que foi falada em segredo, cada plano armado nas sombras contra o nosso avanço, cada laço invisível que está tentando prender o que o Senhor quer soltar. Senhor, o teu servo Davi clamou, confunde os que tramam contra mim. E nós fazemos esse mesmo clamor agora, não por ódio, mas por justiça. Não para destruir pessoas, mas para desmantelar obras das trevas. Em nome de Jesus, nós declaramos: toda seta lançada contra essa vida é desviada agora. Todo espírito de inveja que se levantou contra nós perde força em nome de Jesus. Toda calúnia, toda mentira, toda palavra falsa que foi usada para nos diminuir, cai por terra. Toda porta espiritual que foi aberta por outros para o nosso mal é fechada agora pelo sangue do Cordeiro. Todo laço oculto, rompido, toda corrente invisível, quebrada. Todo o plano do inimigo para essa vida, cancelado, anulado, desfeito. Senhor, o que estava tramado para a nossa queda, o Senhor transforma em testemunho. O que estava planejado para nos destruir, o Senhor usa para nos fortalecer. Porque quando o Senhor está conosco, nenhum inimigo é grande o suficiente. Em nome de Jesus. Amém. Mas há algo que precisa ser dito agora. Porque o inimigo não ataca apenas de fora. Ele usa o que está ferido por dentro. Ele encontra as cicatrizes antigas, as memórias que ainda doem quando você toca, os lugares onde alguém disse que você não prestava e uma parte de você acreditou. Os momentos de abandono que deixaram uma marca que você aprendeu a esconder, mas nunca esqueceu. O luto que foi guardado porque não havia tempo, ou segurança, para chorar de verdade. E nesses lugares feridos, o inimigo planta mentiras. Você não tem valor. Ninguém ficaria do seu lado se soubesse de verdade quem você é. Você vai falhar de novo. Você não merece o que Deus prometeu. Aquilo que passou vai se repetir. Essas vozes, elas não são de Deus. São mentiras plantadas em solo fértil de dor. E hoje, nessa oração, vamos pedir que o Espírito Santo entre exatamente nesses lugares, não para que você finja que não dói, para que o Senhor cure onde a dor mora. Eu, porém, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, em valer-me. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Salmo 75. Essa é a confissão mais corajosa do Salmo. Davi, o rei, o guerreiro, o ungido, diz: sou pobre e necessitado. Não tenho recursos próprios suficientes para o que estou enfrentando. Preciso de ti, e essa coragem de admitir a necessidade é o que abre a porta para a cura. Pai, eu te apresento agora o que está ferido por dentro, os lugares que ninguém vê,
as dores que foram abafadas porque a vida não parou para esperar que você se recuperasse, as mágoas guardadas atrás dos sorrisos, o cansaço que não é físico, é de alma, o vazio que aparece nos momentos quietos e que nenhum barulho consegue preencher por muito tempo. Há pessoas orando agora que não conseguem nem explicar o que sentem. Só sabem que há um peso, um aperto, um choro que brota do nada, uma tristeza sem causa aparente, uma sensação de que algo foi perdido e não sabe mais o que era. Senhor, Tu sabes, mesmo o que não tem palavras, Tu entendes. Entra agora nos porões da alma, Pai, nos cômodos escuros do coração onde ninguém mais ousou entrar, nos lugares de abandono, de rejeição, de vergonha, de medo que foram enterrados fundo porque era difícil demais carregar a luz do dia. O inimigo tentou usar esses lugares feridos para nos aprisionar, tentou transformar a dor em grilhão. Mas hoje, Espírito Santo, Tu vens para transformar a dor em cura, a lembrança em testemunho, a ferida em cicatriz que prova que o Senhor passou por ali. Cura, Senhor, não apenas a superfície, vai fundo, até a raiz, até onde a dor começou. Apaga as palavras malditas que foram ditas sobre essa vida, as palavras de rejeição, as sentenças de fracasso, as profecias do inimigo que foram semeadas em momentos de vulnerabilidade. E no lugar delas, planta a Tua voz, a voz que diz: Você é amado, você tem valor, você foi escolhido antes da fundação do mundo. O que aconteceu com você não define quem você é aos meus olhos. Eu te conheço pelo nome. E o que eu comecei em você, eu termino. Refaz-nos por dentro, Pai, porque só um coração curado consegue receber tudo que o Senhor tem preparado. Amém. Antes de continuar, se essa oração está tocando o seu coração, escreve agora nos comentários: Senhor, cura o que está ferido em mim. Isso é uma declaração de fé. É um gesto que diz ao céu: eu estou aqui, eu estou aberto, eu estou recebendo. E quem sabe essa frase que você escreve hoje é exatamente o que alguém que vai ler esse comentário precisa ver para se lembrar de que não está sozinho. Agora que as feridas foram tocadas e a cura começou, precisamos falar sobre proteção, porque o inimigo tenta atacar exatamente quando você está em processo de cura, exatamente quando você está avançando, exatamente quando algo bom está prestes a acontecer. Ele não é criativo, é persistente. E a única proteção que funciona contra a persistência do inimigo é a blindagem que vem de cima. O Salmo 91 declara que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita. Mas você não será atingido. Não porque você é especial em si mesmo, porque você está coberto, coberto pelo nome que está acima de todo nome, coberto pelo sangue que foi derramado uma vez para sempre, coberto pela autoridade de quem disse: nenhuma arma formada contra você prosperará. O Senhor apressa-te em ajudar-me. Salmo 70, 1b. Essa é a declaração de quem sabe onde está a sua fonte. Não no próprio esforço, não na própria inteligência, no Deus que se apressa quando o seu filho clama. Em nome de Jesus, nós nos posicionamos agora debaixo da proteção do Deus Altíssimo. Nós blindamos as entradas espirituais da nossa vida, mente, olhos, ouvidos, selados pelo sangue do Cordeiro, casa, família, relacionamentos, trabalho, saúde, cobertos pela autoridade do nome de Jesus. Levantamos agora um muro de fogo espiritual ao redor de tudo que nos pertence. Que nenhuma seta inflamada do maligno atravesse esse cerco. Que nenhuma palavra maldita, nenhuma inveja, nenhum ataque oculto encontre brecha. Declaramos: essa vida está escondida em Cristo. E onde Cristo é Senhor, o inimigo não tem território. Senhor, envia teus anjos agora. Que eles cerquem essa casa, essa família, esse coração. Que nenhuma presença maligna permaneça onde o teu nome é exaltado. E se há ciclos repetitivos de destruição que passam de geração em geração, nós quebramos agora, em nome de Jesus, toda a herança espiritual negativa, todo padrão de maldição que se repetiu, que atingiu pais e filhos e netos, cortado pela cruz.
A partir de hoje, uma nova história está sendo escrita, não marcada pelo medo, pela proteção do Senhor que nunca dorme, que nunca falha, que está sempre pronto a guardar aqueles que o invocam com sinceridade. Amém. O Salmo 70 não termina no clamor, não termina na urgência, ele termina em louvor. Depois de clamar pela urgência, depois de pedir justiça contra os inimigos, depois de confessar sua pobreza e necessidade, Davi diz algo extraordinário. Fogem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam sempre: engrandecido seja Deus. Salmo 74. No meio do cerco, no meio da perseguição, no meio da urgência, Davi escolhe o louvor antecipado. E isso não é ingenuidade, é a técnica espiritual mais poderosa que existe. Porque quando você louva antes de ver, você declara ao universo espiritual que a sua fé não depende das circunstâncias. Você diz ao inimigo: a tua pressão não mudou a minha convicção. Você diz a Deus: eu confio em ti antes da resposta porque confio no teu caráter, não nas tuas entregas. E quando o céu recebe esse tipo de fé, ele responde com glória. A palavra em Jeremias 29:11 nos sustenta. Os planos de Deus para você são de paz, não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Não um futuro vago, não uma esperança difusa. Um futuro específico, preparado, com o carimbo do seu tempo. Você pode ainda não ver, mas o céu já está em movimento. Há portas sendo preparadas. Há pessoas certas sendo colocadas no caminho. Há respostas que parecem atrasadas, mas que chegam no tempo exato em que você mais vai precisar delas. Há um testemunho sendo construído por trás de tudo que parecia parado, porque quando o Senhor age, Ele não chega tarde, Ele chega exatamente a tempo. Pai, nós chegamos ao final dessa oração de joelhos, mas nos levantamos em fé, porque algo foi feito aqui que os olhos não viram completamente ainda, mas que o Espírito sente. Algo foi destravado, algo foi rompido, algo foi curado, algo foi plantado. E agora nós louvamos antes de ver. Engrandecido seja Deus, engrandecido seja o nome que é acima de todo nome. Engrandecido seja aquele que se apressa ao socorro dos que clamam, que se move pelos que confiam, que age pelos que esperam com fé. Senhor, nós declaramos sobre a nossa vida agora. O que era silêncio se tornará direção. O que era espera se tornará colheita. O que era angústia se tornará testemunho vivo do teu poder. O que parecia impossível está sendo moldado pelo Deus que cria do nada. O que estava fechado está sendo aberto pelo Deus que tem as chaves de todas as portas. O que estava morto está sendo ressuscitado pelo Deus que tem poder sobre a morte. Nós declaramos sobre as finanças: o Senhor é o nosso provedor e nada nos faltará. Nós declaramos sobre a saúde: o Senhor é o Deus que cura, e a sua cura alcança o que a medicina não chega. Nós declaramos sobre os relacionamentos: o Senhor restaura o que o inimigo tentou destruir. Nós declaramos sobre a família: o que foi quebrado, o Senhor reconstrói. O que foi perdido, o Senhor restaura. O que foi plantado pelo inimigo, o Senhor arranca pela raiz. E sobre a mente, o Senhor coloca guarda em cada pensamento. Silencia as vozes de acusação. Apaga as mentiras que foram gravadas pela dor. E planta a sua verdade onde havia confusão. Senhor, quando a resposta chegar, e ela vai chegar, que seja como chuva sobre terra seca, como luz após longa noite, como chave que abre anos de espera, e que o nosso testemunho seja o instrumento que o Senhor usa para alcançar outros que ainda estão no vale, ainda esperando, ainda clamando. Porque quando o socorro vem do céu, ninguém pode impedir. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração alcançou o seu coração, se você sentiu algo se mover por dentro enquanto declarava essas palavras, quero que você saiba. Isso não foi coincidência, não foi entretenimento, foi um encontro. O Deus do Salmo 70 é o mesmo Deus que está com você agora. O mesmo que correu ao socorro de Davi está correndo ao seu. O mesmo que desfez os planos dos inimigos de Davi está desfazendo os que foram tramados contra você.
O mesmo que curou feridas que ninguém via é o mesmo que tocou as suas agora. Carrega essa oração com você. Quando o medo voltar, declara: apressa-te, Senhor, em me ajudar. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Quando o inimigo tentar retomar o território perdido, declara: em nome de Jesus, estou coberto, estou blindado, estou guardado. Quando a resposta parecer demorar, lembra: o Senhor não chega tarde, Ele chega exatamente a tempo, e enquanto espero, louvo. Você não está sozinho. Você nunca esteve. E essa oração é a prova viva de que Deus ouviu antes mesmo que você terminasse de clamar. Se essa oração falou com você, escreve nos comentários agora: o socorro chegou. Não é só uma frase, é uma declaração profética. É o sinal de que você não está apenas ouvindo, está recebendo. E pode ser exatamente a palavra que alguém que vai ler seu comentário precisa ver hoje. Se esse vídeo tocou o seu coração, compartilha com alguém que está no limite agora. Pode ser um familiar, um amigo, alguém do grupo. Não precisa de mensagem longa, só manda o vídeo. Porque às vezes, o maior gesto de amor que podemos fazer é dizer: eu vi isso e pensei em você. Inscreva-se no canal e ativa o sino, porque toda semana nós oramos juntos, clamamos juntos e avançamos juntos. E quando uma pessoa ora sozinha, ela tem fé. Quando muitas oram juntas, o céu se move. E antes de sair, clica no próximo vídeo que está na tela. É mais uma oração poderosa para continuar a sua jornada com Deus hoje. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e o seu coração. Até a próxima oração. Fiquem na paz de Deus. Amém.